Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e tudo normal, pessoal, tudo normal. O pai bateu no filho, o pai bateu no filho, o filho respeita teu pai, Flamenguinho. 2-1 para o tricolor das Laranjeiras, os gols do Fluminense, marcados pelo Lúcio Acosta, um golaço de fora da área, e o segundo, o gol do Serna, e para variar, o gol do Flamengo, um gol de pênalti, porque quando o Flamengo tá tudo dando errado, o Varmengo entra em cena, e eles ficaram satisfeitos com um pênalti, não, eles queriam os 3, eles queriam os 3 pênaltis, porque se não for assim, não consegue ganhar. Vamos trazer o pós-jogo aí, a vitória do Fluminense, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto com a classificação. Precisa torcer para que o Flamengo empate um jogo. Claro que o Palmeiras vai ter que vencer suas partidas e vai ter Fluminense pela frente, inclusive, né? Para poder igualar em número de pontos e no número de vitórias passar o Flamengo. Vitor Birner, o que parecia uma noite complicada ali pro Palmeiras, de repente, até no final das contas, parece que até melhorou. Não muito, mas acabou melhorando porque o Flamengo deixou escapar a oportunidade que teve e o Fluminense foi bem demais. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Eugênio, Jean, Calçado, aos fãs das fãs do esporte. Tem acontecido, né? Dos times poderem tirar proveito de situações como essas e não conseguirem os resultados que precisam. Tanto o Palmeiras já teve essa chance, Flamengo teve hoje. Outra, é óbvio que o jogo do Flamengo hoje era um jogo muito mais duro que o jogo do Palmeiras. O Vitória foi um time muito guerreiro e o Palmeiras foi se perdendo ao longo do jogo. E o Fluminense não, como você mesmo disse, fez um primeiro tempo de alto nível, tirando proveito de erros do Flamengo, neutralizando completamente o sistema de construção forte do Flamengo. Os lados de campo com o Luiz Araújo e Samuel Lino hoje não funcionaram definitivamente e no mínimo, quase sempre um deles consegue ajudar bastante a equipe. Hoje nenhum deles foi bem, o resultado foi merecido e a briga continua exatamente igual, porém com uma rodada a menos. Ou seja, no raciocínio assim, mais detalhado, eu concordo contigo. O palmeirense estava muito preocupado, o Flamengo teve a chance de abrir uma grande vantagem, mas quando você mantém uma diferença dessa, mesmo tendo um clássico e o outro com um jogo mais fácil, com uma rodada a menos, se eu for esquecer o jogo do Palmeiras, pensar só na rodada, eu acho que ela ainda foi um pouquinho melhor pro Flamengo. O Flamengo continua ali com a sua distância, né? Uma rodada a menos o Palmeiras tirar. Uma rodada a menos o Palmeiras tirar. Lembrando que aí, de novo, você pode olhar o copo meio vazio, meio cheio, tem otimista, pessimista. O otimista também pode olhar e falar assim, tá bom, agora o Palmeiras é que vai pegar o Fluminense. Sim. Né? Agora é que vai ser o Flamengo recebe o Bragantino. E o Flamengo vai receber o Bragantino. Quer dizer, a coisa vai ser diferente. O que não dá para entender nesse primeiro tempo do Flamengo, né, Eugênio? A gente vai falar aqui de data FIFA, evidentemente, para Palmeiras, para Flamengo, quanto pesou. O Flamengo não teve a Arrascaeta, não teve o Vinha, por exemplo. Danilo acabou entrando no segundo tempo. Mas o Palmeiras também, com alguns desfalques, jogadores que acabaram entrando no segundo tempo para ajudar também, mas não conseguiram. Independentemente de data FIFA, o primeiro tempo do Flamengo, em que pese toda a virtude do Fluminense, mas foi um primeiro tempo apagadíssimo para uma equipe que entrou ali com a faca, teria que entrar com a faca nos dentes para poder ampliar uma vantagem aí na briga pelo título, hein, Eugênio? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, fãs do esporte. Mas é difícil a gente medir exatamente se o time entrou com mais intensidade ou menos intensidade, mais ligado ou menos ligado. O Flamengo tinha uma questão de muita insegurança na sua defesa pela entrada do menino na zaga, o João Vitor. Isso acho que se alastra para todo mundo. Está todo mundo preocupado, achando que tem que cobrir, que pode acontecer alguma coisa. É muito psicológico isso. Contra o Fluminense que entra ali, não dá para dizer que o Fluminense entrou leve no jogo, porque o Fluminense está numa briga direta por uma vaga na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores. Se o Campeonato Brasileiro tivesse só as últimas 10 rodadas, hoje dividiria a liderança com o Palmeiras. O momento do Fluminense é um momento vem muito bem. Interessante. Mas hoje ele, por exemplo, ficou com a vitória, fica a 1 ponto do Botafogo, mas ainda tem o jogo do Bahia, que está 1 ponto atrás dele. Esses 3 times brigam por uma vaga direta na Libertadores no ano que vem, que é algo muito importante para quem está nessa faixa de classificação. Então, não é que o Fluminense tenha entrado leve no jogo, mas ele entra com uma responsabilidade menor que a do Flamengo.
O Flamengo tem tinha o peso de entrar em campo e matar o campeonato. É o que podia ter acontecido. O Flamengo poderia abrir 5 pontos para o Palmeiras e ficar tranquilo pensando na final da Libertadores. Não foi o que aconteceu. Eu acho que passa. E aí, você falou que a gente vai tocar no assunto. Eu não quero deixar de tocar no assunto da abertura do campeonato. Os dois são profundamente prejudicados pelos jogos na data FIFA. Sim. O jogo de hoje é na data FIFA. Acabou ontem, né? Eu concordo com você. Não deu tempo dos caras voltarem. Não deu tempo dos caras voltarem. Voltou um mais cedo, voltou. Aí entra no segundo tempo, o Vitor Roque. Não dá para contar com isso. E são jogadores decisivos, tanto que estão em suas seleções. Sim. São jogadores que fazem a diferença. O Flamengo sem o Arrascaeta perde muito na produção ofensiva. Essa rodada era do fim de semana. Era rodada do fim... Num lugar civilizado, era uma rodada... Claro, em todos os campeonatos europeus... Só que os dois presidentes de Flamengo e Palmeiras, quando tem um microfone pela frente, trocam farpas e não atacam esse sistema. Só uma coisa... Nesse caso aqui, o Flamengo atacou e o Palmeiras aceitou. O Palmeiras aceitou. Ok. São questões do dia a dia da disputa. Mas não dá mais. O campeonato no momento vai que parar. você faz uma revisão de calendário, não dá para continuar aceitando que aconteça isso. O campeonato vai parar. Em todos os próximos anos você não vê esse debate hoje. Eles vão só na época chiar um pouco. Então, assim, eles são cúmplices. Até que me provem o contrário, todos os presidentes de clube são cúmplices do calendário ruim. Todos. Até aqueles que botam um time reserva na Libertadores para disputar estadual. São cúmplices, pois não reclamam. Isto posto, boa noite. Agora, esses jogos de hoje, é claro que existe a ótica da disputa do título. E aí deixa os adversários em segundo plano. Sim. Mas o Vitória briga ainda para não cair. E o Fluminense, ele está disputando uma vaga para a Libertadores da América. Está ali. Botafogo tem 55 pontos, Flu 54, o Bahia 53 com jogo a menos. E é o seguinte, quem sobrar daqui, é claro, tem a final da Libertadores e tal, mas é preciso tomar cuidado, porque a vaga direta está muito longe, né? Vaga direta contando que você vai para G5. São 4 partidas para a maioria aqui, 12 pontos. Se tivesse ido hoje a diferença para 5... o Flamengo teria 5 pontos de diferença, restando 12. Então, o jogo de hoje era um jogo... E teria computado uma vitória a mais. Agora o Flamengo... Não era um jogo para colocar faixa, mas era um jogo para uma vantagem que desestimula o adversário. Isso. Deixa o adversário na lona, caído, pensando, bom, aqui já foi, agora eu vou concentrar meu pensamento apenas na final da Libertadores, onde eu posso dar o troco. Então, o Flamengo hoje... deixou de ganhar o título? Não é bem assim, mas a faixa estava sendo colocada e retiraram a faixa. Porque 5 pontos, quando você tem 12, uma coisa é 5 faltando 30 rodadas, a outra 5 faltando 4. Então, assim, hoje o Flamengo realmente, na ótica da disputa do título, o Palmeiras tropeçou em casa, o Flamengo no Maracanã... O Flu era mandante, mas não era assim uma coisa, não é tão estranho. Mas o Flu jogou muito bem. A impressão que você tem hoje, para dividir na disputa pelo título, é que todos os jogadores do Palmeiras e todos os do Flamengo jogaram a data FIFA na China e voltaram para jogar hoje. Todos. Porque aqueles que estavam treinando, você pegar o ritmo do Flamengo, o ritmo do Palmeiras, é só para baixo. É claro que as ausências detonam uma disputa de título, como já aconteceu em outros meses, porque a data FIFA não vem atrapalhando de agora, então a gente tem que olhar para trás, alguns aproveitaram, outros não. Isso é um dano terrível para o futebol brasileiro, quando você sabe que Palmeiras e Flamengo investem, e tem um orçamento gigantesco, e um detalhe no calendário pode tirar um título de um deles. A gente não está falando de um terceiro. E mudar o rebaixado também. Vale lembrar. E o rebaixado também. Se olhar a data FIFA como um todo, foi pior para o Palmeiras. Então, o Palmeiras perdeu 5 pontos. Isso eu lamento profundamente. Agora, o jogo do Vitória foi um jogo condicionado. E com o tempo, o Vitória foi percebendo que dava para empatar, porque o Palmeiras com ritmo muito baixo, a gente vai falar dele. E no caso aqui do Flamengo, um Flamengo também com ritmo, circulação baixa, uns encaixes do Fluminense no começo, eu digo, como estratégia
Subeldia foi excepcional, porque a estratégia que ele pensou segurou o Flamengo, né? Nem impediu o Flamengo de jogar. E outra, a data FIFA atrapalha. Mas Bruno Henrique, novidade Carrascal. no Flamengo, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino, o Saul Nigues, Sim. Pulgar, são novidades no Flamengo. Você fala assim, é um Flamengo descaracterizado? Não é. E aí a gente volta para aquele papo. Eu lembro que a gente estava conversando outro dia, né? A gente está conversando outro Aí, dia. elenco. Não adianta falar que tem um dia que o elenco é maravilhoso e quando o elenco vai jogar a data FIFA que atrapalhou também. É claro que atrapalha, mas este elenco tem um poder de resistir à data FIFA. E não resistiu hoje. Então, o Flu fez um partidaço. É um elenco com mais opções do que o elenco do Palmeiras, se a gente parar para pensar, até com mais qualidade. Sem jamais esquecer o Fluminense. Sem dúvida. O que o Fluminense fez, tá? E o que o a gente Vitória pode fez entrar também. em detalhes como o Canóbio marcando o Ayrton Lucas e o Samuel Xavier na sobra. Na sobra. Do Canóbio. Isso é raro de foi se ver. uma dedicação fenomenal e que deu resultado, tá? Isso. Boa noite, Jean. Trazer aqui agora a classificação, pessoal, após os jogos desta quarta-feira. Aqui na tabela não tá, né, o jogo do Palmeiras, porque o jogo do Palmeiras foi adiantado, 0-0 com vitória. Aí tem ali o Fluminense vencendo o Flamengo 2-1, Santos e Mirassol 1-1, Grêmio 2-0 no Vasco. Aí na quinta-feira teremos Juventude e Cruzeiro, Bahia e Fortaleza, Corinthians e São Paulo, Ceará e Internacional. Os jogos aí desta quinta. A classificação: primeiro lugar o Flamengo 71, Palmeiras tem 69, Cruzeiro 64, Mirassol 60, Botafogo 55, Fluminense 34, Bahia 54, Fluminense, Bahia 53, Bragantino 45, São Paulo 45, Atlético Mineiro 44, Grêmio 43, Vasco 42, Ceará 42, Corinthians 42, Internacional 37, Santos 37, Vitória 36, Juventude 32, Fortaleza 31, Sport 17 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.